Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado na página 34, Ideias evolucionistas. Ao pensarmos na vida no planeta e olharmos para o passado, temos que imaginar: a vida surgiu da forma que hoje se apresenta ou ela surgiu de outro modelo e passou por mudanças, evoluiu? A origem dos primeiros seres vivos. Considerando que o nosso planeta surgiu há 4,6 bilhões de anos, a origem da vida no planeta ocorreu primeiramente na água e com seres muito primitivos, semelhantes a bactérias, em torno de 3,5 bilhões de anos atrás. A vida surgiu de modo simples, formando aí aminoácidos que se unem e formam proteínas. Essas proteínas se organizaram em coacervados que, a partir de algumas alterações, passaram a obter energia. Primeiramente, os seres mais simples provavelmente obtinham energia por absorção de moléculas simples que existiam nesta água, no oceano. Houve uma melhora, houve uma evolução, permitindo que eles se tornassem autrótrofos, ou seja, passaram a produzir o próprio alimento. Com o predomínio dos seres autótrofos, que se tornaram mais eficientes do que os que coletavam as moléculas no oceano, e eles exalavam, eles produziam muito oxigênio, e a partir deste subproduto da sua alimentação, o oxigênio, apareceram os primeiros aeróbios que utilizavam esse oxigênio, sendo aí muito mais eficientes na produção de energia. Há principalmente dois tipos de pensamento sobre a origem da vida. Um pensamento religioso, representado aqui pela pintura do teto da Capela Sistina, onde Deus haveria dado o dom da vida ao ser humano e a todos os outros seres vivos. E um outro modo científico, o evolucionismo, onde temos aqui o rosto de Darwin desenhado em um chimpanzé. Essa ilustração ela circulou em 22 de março de 1871 na revista The Hornet, que após a publicação do livro A Origem das Espécies por Charles Darwin, se tornou aí um grande abalo na sociedade da época e na realidade um abalo que não cessou de lá para cá. Ainda existem discussões sobre as duas formas de pensar. O criacionismo, Deus criou tudo que existe na Terra em 6 dias. Possui bases religiosas. O evolucionismo, todos os seres vivos evoluíram a partir de um aglomerado orgânico chamado coacervado, atingindo graus de complexidade ao longo do tempo. Possui bases científicas. A minha intenção nesse conteúdo não é criar aí um embate. Você deve ter a sua religião, cada um que está assistindo esse vídeo, e deve segui-lo conforme as orientações suas e da sua família. Porém, como estamos na aula de ciência, falaremos aí na base científica. Como que a ciência enxerga o surgimento da vida da Terra e como que a vida se comporta desde que ela surgiu. Eu, pessoalmente, tenho a minha religião e acredito no que a ciência diz pela permissão de Deus. No caso, minha visão pessoal. Teorias da evolução. Um grande teórico aí da evolução era Jean-Baptiste
Lamarck, ou simplesmente Lamarck. Era um naturalista francês, foi o primeiro cientista a propor uma teoria sistemática da evolução, um sistema aí de evolução. Sua teoria foi publicada em 1809 em um livro denominado Filosofia Zoológica. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: lei do uso ou desuso. O uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que essas desenvolvam, e o desuso faz com que essas se atrofiem. Ou seja, se você faz muita leitura, você desenvolveria aí o seu cérebro, ficaria muito inteligente. Se você faz muito exercício físico com os braços, seus braços se desenvolveriam, ficariam maiores, mais fortes. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes. Assim, se você fez muito exercício e ficou com os braços fortes, seus filhos iriam herdar esses braços. Uma pessoa que era bastante inteligente, que estudava bastante, seus filhos já nasceriam com essa tendência da inteligência. Como Lamarck explicou o crescimento do pescoço da girafa? Aqui é um ótimo exemplo do chamado lamarquismo. Havia girafas com pescoço curto, que é representado por esta. Conseguiram esticá-lo ao se esforçar para alcançar as folhas mais altas. Assim, nas próximas gerações, essa característica passou aos seus filhos, que continuaram a esticar o pescoço. E nas próximas, depois de muitas gerações, resultaram as atuais girafas com seus longos pescoços. Charles Darwin, considerado o pai da biologia moderna, considerado o pai da teoria da evolução. Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1882. Um naturalista inglês. Desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados e deixam um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Como há transmissão de caracteres de pais para filhos, eles apresentam essas variações vantajosas. Ou seja, em uma população de indivíduos de qualquer espécie, naturalmente há uma variação dos tipos dos indivíduos. Você tem indivíduos que têm características que os favorecem naquele ambiente e alguns que nascem com características que os desfavorecem naquele mesmo ambiente. Naturalmente, os que têm características que são boas, que os favorecem para aquele ambiente, sobrevivem em número maior do que os que têm características desfavoráveis, que morrem antes. Com o passar de muitas gerações, haverá predominância, haverá o aumento dos indivíduos que têm características positivas. E esses indivíduos terão filhos que herdarão características positivas. Após muitas gerações, só haverá indivíduos com as características desses ancestrais. Ou seja, o ambiente vai selecionando os indivíduos. Os indivíduos naturalmente nascem com diferenças. E o ambiente seleciona os indivíduos que nascem com diferenças que são favoráveis a eles.
Esses indivíduos com diferenças favoráveis crescem e têm filhos. E os filhos que herdam essas características crescem e terão filhos novamente. Quem não herda essas características, ou quem já não tinha, não será favorecido e não deixará prole, não deixará filhos. Como Darwin explicou o crescimento do pescoço da girafa? Enquanto Lamarck dizia que as girafas de uma geração se esticavam para alcançar o alimento e passavam essa característica para a geração seguinte, seria como o seu pai fazer muita musculação e você já nascer com músculos fortes, já nascer musculoso. Darwin dizia que não. As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. Então, em um ambiente onde havia árvores mais baixas, você tinha tanto girafas com pescoço comprido, quanto girafas com pescoço curto. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos, uma vez que esses conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Com a alteração da vegetação, havendo apenas árvores mais altas, havia aí competição, onde as girafas com pescoço maior competiam e eram mais bem desenvolvidas para se alimentar com a planta maior. Enquanto isso, as com pescoço que nasciam com a variação de ter um pescoço mais curto, morriam mais facilmente. Finalmente, apenas girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. São fenômenos distintos uns dos outros. Primeiro, você tem uma população que naturalmente nasce indivíduos com variações. Muito provavelmente, até hoje, nasce girafas com pescoço mais compridos ou menos compridos. Como há essa variação natural, você tem uma competição, ou seja, essa característica lhe favorece ou lhe desfavorece. Quem tem uma característica que naquele ambiente em que vive é favorável, terá mais chance de crescer e deixar descendentes. E com o passar de muitas gerações, essa característica favorável se torna a nova regra, um novo padrão. Comparando aí Lamarck e Darwin. Lamarck acreditava numa marcha para a perfeição, numa evolução linear. Ou seja, os indivíduos estavam sempre melhorando. Já Darwin acreditava que a evolução não tinha objetivo, apenas existia, funcionando através de seu mecanismo, a seleção natural. Imagine uma seguinte situação, onde você tem alguns animais de um tamanho grande e há uma oferta muito grande de alimento para esses animais se manterem grandes. Eles podem comer em excesso, porque há oferta de alimento, então eles têm todas as vantagens de um organismo grande. Força, talvez velocidade, etc. Vamos imaginar essas duas situações. Oferta abundante de alimento, os animais que nasciam naturalmente grandes, tinham vantagem sobre os pequenos, pois eles eram fortes e rápidos. Houve uma mudança no ambiente e passa a haver pouca oferta de alimentos durante milhares de anos. Os animais que nasciam com necessidade de uma grande quantidade de alimento morriam antes do que os pequenos que precisavam se alimentar menos. Perceba que o que era uma vantagem, ser forte e rápido, passou a ser uma desvantagem, precisar de muito alimento. Assim, não havia a possibilidade de crescer e deixarem descendentes. Com o passar de gerações,
passou a haver animais pequenos, talvez mais fracos e mais lentos, que se fossem postos em embate, provavelmente o grande, se fosse alimentado de forma adequada, teria vantagens. Mas como faltou alimento, todas as vantagens que ele tinha se transformou em empecilhos. Ou seja, a evolução é a sobrevivência do mais apto, não a melhora, não uma marcha linear de melhora. Tanto para Lamarck quanto para Darwin, o meio ambiente exerce um papel principal no processo evolutivo. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca modificações dos organismos. Ou seja, a girafa que queria comer uma planta grande se esforçava para aumentar o pescoço, que não existe. Para Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações mais favoráveis. A girafa que nascia com um pescoço grande naturalmente era favorecida. E a que nasceu com um pescoço pequeno não deixaria descendentes por morrer de fome. A teoria sintética da evolução. Complemento ao darwinismo, baseado na genética mendeliana, matéria que acabamos de ver. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, que é a que a ciência estuda hoje, é a que nós estamos aprendendo hoje, foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudo, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporando noções atuais de genética. A mais importante contribuição individual da genética, extraída dos trabalhos de Mendel, substituiu o conceito antigo da herança, através de mistura de sangue, pelo conceito de herança através de partículas, os genes. Até o trabalho de Mendel ser redescoberto, Mendel foi contemporâneo de Darwin. Darwin chegou a ter lido alguns de seus materiais, porém não a teoria aí da genética, as bases da genética que Mendel lançou com suas ervilhas. Darwin não sabia ainda explicar como que uma característica era transmitida do pai para os filhos. Na época, até a redescoberta do trabalho de Mendel. Por que redescoberto? Porque Mendel produziu todos os seus estudos e morreu sem ter esses estudos reconhecidos pela comunidade científica. Após 30 anos, em torno de 30, 35 anos, seus trabalhos foram redescobertos e começou a fazer sentido o que ele dizia sobre a transferência de características dos pais para os filhos. Como assim? Antes de Mendel, acreditava-se que se você tinha um animal escuro e um animal claro, ao misturar os dois, você teria aí uma descendência cinza, que seria a mistura da característica dos dois. Você, ao misturar uma planta alta com uma planta baixa, você teria uma planta média. Porém, como já vimos, Mendel começa a mostrar que não é assim, que há os chamados fatores que são transmitidos. Uma planta alta e uma planta baixa, cada uma dessas duas plantas transmitirá um fator, haverá um dominante e o outro excessivo, e os filhos serão ou só altos ou só baixos. Ao misturar novamente a descendência, os filhos, você produzirá de novo plantas altas e plantas baixas, em proporções definidas. E como que surgem essas plantas altas ou as baixas? Como que surgem as variações? São os chamados fatores evolutivos, através de mutação. Toda a informação de um ser vivo está ali no seu material genético, DNA ou RNA em alguns seres menos desenvolvidos. E esse material genético, ele sofre mutações. Há alguns erros que podem não gerar em nada na hora da cópia de um DNA de uma célula para outra. Há erros que podem ser fatais e matar a célula.
E há erros que criem algumas alterações favoráveis. Há mutações como fatores evolutivos. A permutação, ou seja, a troca de material ali da hora do que é formado as células reprodutivas. Ou seja, quando uma pessoa produz uma célula reprodutiva, ele manda para essa célula tanto informações que ele herdou do pai quanto da mãe. A segregação independente, ou seja, não há mistura de características. E a partir disso, há a seleção natural. O indivíduo que nasce com aquelas características será selecionado no ambiente que ele vive. Uma forma bem extrema de vermos isso é imaginarmos Galápagos, que são ilhas onde boa parte do estudo da evolução de Darwin se realizaram. Nessas ilhas que pertencem aí ao Equador, está aqui na América do Sul, Darwin encontrou animais que só existiam lá, porque eles eram muito afastados do continente e, com o passar de muitos anos, cada animal se adaptou ao ambiente que vivia. E tem animais endêmicos, animais que só existem lá e que são adaptados às condições de lá. A seleção natural, ela não provoca mutações ou recombinação gênica, mas escolhe entre todas as combinações possíveis do material genético da espécie, aquelas mais eficientes para a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, imagine um animal que tenha agora uma mutação durante a produção de sua célula reprodutiva, que irá gerar uma diferença na prole, nos animais que irão nascer. Pode ser que essa diferença aí seja fruto tanto da mutação quanto da recombinação. Ele pegou ali parte do DNA que ele herdou da mãe, com parte do DNA que ele herdou do pai, e produziu uma recombinação, uma versão nova de DNA que será transmitida para a próxima descendência, para os filhos. Isso produz variabilidade. Isso é muito fácil de percebermos. Há irmãos e irmãs que são bastante diferentes em algumas características. Isso em uma única geração. Imagine a variabilidade produzida por milhares e milhares de gerações. A partir dessa variabilidade, o meio em que esses indivíduos estão inseridos faz a seleção. Se você tem um indivíduo que é com características favoráveis para esse meio, ele irá crescer e se multiplicar, deixando descendentes. Se não for, a característica dele irá desaparecer, porque ou ele não conseguirá crescer, ou por fome, ou por não conseguir se desenvolver, ou por não conseguir se reproduzir. E a sua característica será perdida. Assim, a adaptação se torna o fator principal da seleção natural, onde indivíduos que nascem diferentes e que têm características vantajosas se adaptam melhor e deixam descendência. Um modo de enxergarmos a evolução e forma de outras espécies, muito simples, é a especiação geográfica, que consiste do seguinte modo. Imagine uma população inicial. Você tem ali algumas plantas, uma população inicial. Normalmente inicia-se com separação em populações isoladas geograficamente, impedindo o fluxo gênico. Então você tem ali uma espécie de planta, há a criação de uma barreira, talvez começa a correr um rio, ou desenvolve-se uma montanha, ou um vale muito profundo, que separa esse grupo de plantas. Parte para um lado dessa barreira e parte para o outro. Desta forma, não há mais o intercruzamento dessas plantas. Então,
elas não gerarão aí, não haverá cruza para produzir filhotes das duas populações. Nas populações surgem mutações, ocorre a ação da seleção natural e surgem diferenças entre ambas. Como elas estão afastadas, essas mutações não são divididas entre elas nas próximas gerações. E como estão em ambientes diferentes, imagine que um ambiente possa ser mais úmido enquanto o outro é mais seco. As que estão no ambiente mais úmido têm uma vantagem para as que nascem com a característica de conseguir se adaptar a ter mais água. E as que estão no ambiente mais seco têm uma vantagem para as que nascem com a característica de conseguir se adaptar a ter menos água. Então, há seleção de diferente modo nas duas populações. Há pressões ambientais diferenciadas em cada lado desta barreira geográfica. Surgem diferenças entre ambas e isso termina no isolamento reprodutivo, ou seja, após milhares de anos, as plantas da espécie A não intercruzam mais com espécies da espécie B. Muito importante para entender o que é a evolução é saber que indivíduos não evoluem. Uma espécie, sim. Você já contribuiu com a evolução humana ao nascer. Você já nasceu com suas características, sejam elas favoráveis e boas, ou não. E essas características, ao passar ela no futuro, para a sua descendência, elas estão sendo selecionadas. Ou seja, não é um animal, não é um único que vai fazer força e transformar-se em outro indivíduo. Mas sim haverá seleção da sua prole pelas qualidades ou pela falta de qualidade, para ela seguir adiante tendo filhotes ou não. Um exemplo da adaptação e evolução. O caso das mariposas de Manchester. O grau de evolução de uma espécie está diretamente relacionado à sua capacidade de adaptação. Quanto mais adaptada, mais evoluída é a espécie. Nas imagens observamos um caso clássico. Manchester era uma cidade pouco poluída, lá na Inglaterra, e as mariposas escuras ficavam em destaque nas árvores, sendo uma presa fácil. Com o aumento da poluição, as mariposas claras ficaram em evidência. Como assim? Com o aumento da produção de fumaça pelas fábricas e essa fumaça aderindo aí nos troncos das árvores, as árvores que antes eram mais claras foram ficando escuras. Assim, as borboletas claras, que antes se confundiam aí com o tronco das árvores, ficaram evidentes para os pássaros. E as borboletas escuras que ficaram aí mais escondidas. Dessa forma, houve uma variação muito grande na quantidade de borboletas claras, que diminuiu bastante, e aumento das escuras. Hoje, já aconteceu o processo inverso, voltou ao próximo que era, pois com a diminuição da poluição e como naturalmente essa poluição escura foi sendo lavada através de muitas chuvas, etc., as árvores foram voltando aos seus pigmentos naturais, mais claros, e novas árvores cresceram, e hoje há de novo mais borboletas claras do que escuras. Aqui eu tenho uma imagem de Galápagos, vocês também conseguem ver na página 35, que mostra que ampliado o arquipélago, são várias ilhas, e que estão aqui nesse mapa menor, circulado em vermelho, e pertence ao Equador, bem longe ali do continente. Aqui uma tartaruga de Galápagos, que ela é maior do que
naturalmente se encontra, né, lá no continente, em Equador, continente, não nas ilhas. Aqui alguns argumentos do evolucionismo que justificam a variabilidade de espécies. Percebam esses quatro espécies de tentilhões, que são pássaros aí da mesma família, mas com espécies diferentes. Têm características corporais idênticas, excetuando os bicos, onde cada tentilhão de ilhas diferentes ali do arquipélago, cada espécie se tornou especialista no tipo de alimento que consome, tendo aí bicos mais fortes, maiores ou mais fracos, mais delicados, menores, para o tipo de alimento que ele irá consumir com esse bico. Aqui alguns argumentos embriológicos. Percebam nessas ilustrações. Começamos aqui olhando a primeira linha, como são parecidos os embriões de espécies completamente diferentes. Temos aqui o primeiro, o embrião de peixe, seguido aqui por de salamandra, depois de tartaruga, pintinho, de um suíno, de porco, de vaca, de um coelho e um ser humano, tá? Só há diferenciação em fases mais posteriores. No início são bem parecidos aqui e se torna muito difícil de se identificar num primeiro momento de qual espécie pertence esses embriões. Com base na comparação das diferentes fases do desenvolvimento embrionário de diferentes organismos, podem estabelecer relações de parentesco entre os seres vivos. Assim, quando mais semelhantes forem as fases do desenvolvimento embrionário, mais aparentados estes são. Isto é, menor a distância filogenética entre eles. Perceba que os peixes se diferenciam em um primeiro momento, bem mais no início do formato de um ser humano, por exemplo, do que em comparação aí com um coelho. Como assim? Um peixe é um ser aquático, o peixe não é um mamífero, o peixe tem sangue frio, o peixe tem um formato corporal adulto completamente diferente. Um ser humano, em relação ao peixe ou ao coelho, ele tem características com o coelho muito maiores do que com o peixe, pois tanto o coelho quanto o ser humano são mamíferos, tanto o coelho quanto o ser humano possuem pelos ao invés de escamas. Os dois são animais que não vivem dentro da água, etc. Tem sangue quente. Então, conforme o animal adulto for mais diferente entre si, maior é a diferenciação, mais rápida a diferenciação durante ali as primeiras fases do seu embrião. Argumentos citológicos. Consiste na constatação que todos os organismos são constituídos pelas mesmas unidades básicas, as células. Então, desde o peixe, passando pela salamandra, pelo pintinho, pelo coelho, pela vaca, pelo porco, pelo ser humano, todos somos formados pelas mesmas estruturas, células. A uniformidade dos processos e mecanismos celulares pressupõe também uma unidade evolutiva, e essas células trabalham em seu interior do mesmo modo. Exemplo, as semelhanças entre as estruturas das membranas celulares e os processos de divisão celular. Tanto nas células de um peixe ou do ser humano, as células se desenvolvem e se reproduzem do mesmo modo. Há também o argumento paleontológico. Fósseis que não têm representantes atuais. Temos aqui um exemplo de um mamute, de um trilobita e de um dinossauro, que não há mais no nosso planeta. Isso aí contraria a imutabilidade das espécies. Como assim?
se as espécies são imutáveis, porque não existem essas ainda hoje. Na medida em que leva a admitir que a Terra foi habitada ao longo do tempo por formas diferentes de seres vivos. Argumentos bioquímicos. Existe uma unidade molecular nos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por um único tipo de moléculas, tal como os componentes bioquímicos fundamentais, 5 tipos de nucleotídeos, 20 tipos de aminoácidos, atuação das enzimas, código genético e processos metabólicos. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes do tipo 1 tem hoje, na atualidade, com os avanços farmacêuticos, a produção da insulina por bactérias. Ou seja, esse exemplo está aí nos provando que os mesmos tipos de moléculas que o nosso organismo trabalha, uma bactéria muito simples também usa, também trabalha. No caso, um trecho de DNA que diz como fazer a insulina foi inserido no DNA da bactéria. E por ser o mesmo tipo de material, a bactéria consegue ler e produzir essa insulina. As variações gradativas, sugerindo uma continuidade evolutiva. Quanto mais afastados filogeneticamente se encontrarem dois organismos, mais diferem na sequência de DNA, na sequência de proteínas e, portanto, os processos metabólicos que essas proteínas controlam. Ou seja, embora todos nós possuímos aí o mesmo material genético, como vai se afastando filogeneticamente, ou seja, de animais mais simples para mais complexos, vai se alterando a forma que esse DNA é organizado, vai se alterando o tipo de proteínas que ele codifica e produz, embora seja o mesmo tipo de escrita, vamos assim dizer. Os tipos de palavras são diferentes para funções diferentes. Seria como se fosse mudando a linguagem, porém com os mesmos tipos de escrita. E há ainda órgãos vestigiais. Órgãos reduzidos em tamanho e geralmente sem função, que correspondem a órgãos maiores e funcionais em outros organismos. Indicam ancestralidade comum. Coloquei aqui como exemplo o apêndice, ou chamado também de apêndice vermiforme, que é esta pontinha aqui do intestino grosso. Em nossos ancestrais, ele era um órgão maior e desenvolvido que digeria a celulose, algo que não conseguimos fazer mais. Nós, ao comermos celulose, por exemplo, de folhas de verdura, ela passa incólume, intacta pelo nosso organismo, as chamadas fibras do alimento, e são jogadas fora. Os animais herbívoros, que só comem plantas, eles possuem órgãos que possuem bactérias ali que fazem a digestão da celulose. Uma vaca, um primata herbívoro, etc. Acredita-se que nossos ancestrais tinham alimentação predominantemente herbívora e que o apêndice era o lugar onde havia a digestão de celulose. E também o cóccix, que é esse último grupo de ossinhos da coluna. É um pequeno osso, no caso ali formado de 3 ou 4 ossos que se fundem. Quando a criança nasce, ele tem alguma movimentação. Ao se tornar mais velho, adulto, eles se soldam e formam um osso só, o cóccix. É um pequeno osso que termina a coluna vertebral na parte inferior, sendo vestido de cauda, com forma cônica, em número de 4, às vezes até 5 segmentos, como eu disse. Tais ossículos são móveis ao nascimento e tendem a fundirem na infância e início da vida adulta. Aqui uma mensagem do livro A Origem das Espécies de Darwin. A reprodução de um ser vivo em outro, crescendo e se multiplicando milhares de vezes, faz que aconteçam mudanças, mutações ou variações
ao longo de muitos anos. Charles Darwin em Origem das Espécies, de 1859. É interessante também lembrar que Charles sabia o tamanho da teoria que ele estava inserindo no meio científico, que haveria resistência por grande parte da sociedade. Ele viajou por 5 anos todo o globo, fazendo anotações na sua juventude. Estudou por 30 anos, isso que agora eu falo de forma tão resumida. E tendia a não publicar em vida seus trabalhos. Ele era de uma família, no caso sua esposa, bastante religiosa, e sabia que alguns ficariam contrariados com as informações que ele trazia. Alfred Wallace era um admirador de Charles e mandou para ele uma carta com os seus trabalhos que coincidiam com os resultados que Charles Darwin chegou. Ao ver esses trabalhos, ele se sentiu obrigado a divulgar o que ele havia estudado. Dessa forma, ele sintetizou um artigo em parceria com Alfred Wallace e publicou assim em uma revista científica da época. E depois o seu livro A Origem das Espécies, A Viagem do Beagle, A Origem do Homem, falando aí sobre a evolução. Dessa forma, começamos a entender como que a biologia funciona. E o que eu quero é que quem achar necessário faça uma ponte, mantenha-se a sua religião, as suas crenças, e na aula de ciências aprenderemos o que a ciência fala aí sobre a evolução. Preciso que vocês também leiam da página 34 até a 38, né, comecinho ali da 38 até 37, começo da 38, e realizem algumas atividades. Entre em contato caso surjam dúvidas nos horários de aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula.